Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, desafia um pouco o que a gente pensa sobre a escola. E se a escola moderna, essa que a gente conhece, não foi criada, assim, principalmente para libertar o pensamento, mas sim para disciplinar. Uma ideia forte, né? Sim. A análise de hoje vem de um artigo que investiga justamente isso. Como a moralidade cristã, aquela mais institucional, e o militarismo prussiano podem ter se juntado para formar a base da escola que temos até hoje. Interessante essa conexão Prússia e cristianismo moldando a escola. Exato. E o nosso objetivo aqui é descompactar esse argumento, sabe? Ver como essa herança histórica talvez ainda apareça por aí, mesmo em escolas que se dizem laicas. O que nos leva direto para um debate super atual, né? Sobre escola laica, neutralidade. Com certeza. Vamos aprofundar isso. Bom, o ponto de partida que a fonte levanta é que antes da escola pública virar regra, a educação era muito ligada à igreja. Sim. Na Prússia, por exemplo, o luteranismo incentivou a ler a Bíblia, o que ajudou na alfabetização. Isso, mas o argumento é que o foco não era bem formar gente crítica, sabe? Era mais para ter súditos obedientes. Leais ao sistema, né? Exato. E aí vem Frederico Guilherme I, lá no século XVIII, e torna a educação obrigatória. O objetivo, segundo o texto, formar funcionários soldados, gente dócil para o Estado. E o que essa análise chama de modelo prussiano é fascinante. É descrito como horários super rígidos, uniformes, avaliações que soam quase como punição. Aquela hierarquia bem vertical, né? Autoridade inquestionável. Isso. E o silêncio como regra. Como virtude, a perspectiva do texto é que isso tudo meio que transformou o professor num tipo de sacerdote secular. A sala de aula vira um púlpito. Basicamente. E o currículo uma doutrina meio escondida. O artigo chama de catequese secularizada. Uma catequese secularizada. Gostei disso. É. E tem uma metáfora ótima no texto. Diz que mesmo tirando os santos das paredes, os espectros da obediência continuam lá. Uau! E essa conexão que a fonte faz entre a moral cristã, pecado, punição e hierarquia, e essa pedagogia da obediência é central. Sim, o aluno ideal nesse modelo seria o que aceita tudo, não questiona, tem medo de errar. Venera a autoridade, né? E aqui a coisa fica realmente interessante. O texto sugere que defender hoje o ensino bíblico na escola seria como tentar ressuscitar esse cadáver prussiano. Reintroduzir a culpa, a submissão, num lugar que deveria ser de pensamento livre. É uma afirmação forte. Bem forte. Sim, e esse raciocínio continua quando o artigo fala da falsa neutralidade da escola laica. Como assim? A ideia é que, mesmo sem aula de religião, a estrutura moral pode continuar a mesma, sabe? O erro visto como pecado, a autoridade do professor como infalível, a avaliação como um julgamento. Entendi. A forma permanece, mesmo sem o conteúdo religioso explícito. Exato. E aí vem a provocação. Como seria a reação se, em vez da Bíblia, colocasse um Alcorão ou um birimbau na entrada da escola? Boa pergunta. Sugere que talvez a defesa de um símbolo específico reforce a cultura dominante, né? Exatamente. O texto até menciona Bertrand Russell, falando da resistência histórica da religião organizada ao progresso. E o exemplo de Martin Luther King, Que era um líder religioso cristão. e foi preso por uma sociedade majoritariamente cristã que usava a Bíblia para justificar a segregação. Mostra a complexidade da coisa. Ou seja, a leitura que a fonte propõe é que certas defesas atuais do ensino religioso talvez tenham mais a ver com controle, com conformidade moral, do que com espiritualidade em si. É por aí. Um eco daquele modelo antigo de disciplina. E a análise sugere que uma escola laica de verdade precisaria ir além de tirar símbolos. Teria que desmontar essa estrutura moral punitiva e hierárquica. Mudar o foco da obediência para o pensamento crítico, para a autonomia. Exatamente. O que levanta a questão: o que seria, então, uma educação laica na essência? Isso dialoga muito com o debate atual, né? Tem até uma conversa importante sobre escola laica essa semana, com especialistas como a professora Ângela Soligo, da Unicamp, discutindo justamente esses desafios. Sim, é um tema quente. Então, o que a gente tira dessa análise toda? Talvez a ideia mais contraintuitiva seja essa, que a própria estrutura da escola moderna, mesmo a laica,
pode carregar um DNA antigo, sabe? Ligado a essa disciplina religiosa e militar. Um legado que pode ser mais teimoso do que a gente pensa, mesmo sob a fachada de neutralidade. Exatamente. E para fechar, uma coisa que o material só pincela, mas que faz a gente pensar. O artigo menciona, quase de passagem, que talvez a inteligência artificial pudesse, quem sabe, ser mais eficaz para desprogramar esses vícios do ensino tradicional do que muitas reformas. Olha só, curioso isso. Pois é, leva a gente a refletir, né? Se é tão difícil romper com essa herança da obediência, como seria uma educação que colocasse a autonomia intelectual realmente no centro, em vez de qualquer tipo de catequese, seja religioso ou secular? Fica aí a questão.